Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite, professora de Filosofia, História da Arte e uma pesquisadora apaixonada pela Idade Média. Como vocês já estão a acompanhar, eu tenho falado de várias mulheres do passado, comecei lá na Antiguidade, que normalmente nós nem sabemos que elas existiram. E continuando essa minha saga, essa tentativa de mostrar para vocês que existiram mulheres em todas as épocas que fizeram feitos enormes para benefícios da sociedade, da nossa evolução intelectual, né? Eu começo agora a falar de mulheres que viveram no século XVI, ou seja, entre 1501 e 1600. São várias, né? Eu vou citar algumas só para vocês terem ideia, e de vários lugares, né? Todas essas mulheres eu tirei desse livro aqui, que eu já mencionei para vocês. Apesar de ser mulheres audaciosas da Idade Média, a autora, a Vic Leon, ela chega até o século XVI, por isso que ainda uso ele, né? Esse ainda sobre o livro da Idade Média, tá bom? Ela cita, por exemplo, Margareta Pruss e Anna Weinland, ambas da Alemanha, que trabalham, principalmente a Margareta Pruss, né, com a questão de editora, né, em oficinas para edição de livros. Olha que interessante, a gente nem imagina isso, que mulheres poderiam ter oficinas para publicarem livros, né? Ela fala da Grácia Mendes Nazi, essa está na minha lista para nós falarmos sobre ela, que viveu em Portugal e em outros lugares. A Malinali, que é de quem eu falarei mais especificamente hoje. Marguerite de Navarra, que viveu na França, que foi uma escritora. Túlia d'Aragona, né? Lavínia Fontana, Sofinisba Anguissola, que viveram na Itália e foram consideradas grandes pintoras no seu período. Inês Soares, que viveu na Espanha. Sofia Brahe, que viveu na Suíça. Xiome, que viveu no Japão. Kenu Hasselaar, na Holanda. Por favor, se estiver fazendo a pronúncia errada, me perdoem, hein? Esther Kira, que viveu na Turquia. Mais uma francesa, a Louise Labé, né? E, por final, que dessa também falarei, Teresa de Jesus, que viveu na Espanha, que será a última que eu falarei, né, sobre aí o período do século XVI. Então, vamos começar com a Malinali. Malinali viveu na Espanha, Malinali viveu no México. Então, Malinali, cujo nome significa folhinha de grama, era uma menina maia de 15 anos que foi vendida pelos pais na região de Tabasco, hoje sul do México, em 1519. Foi comprada e depois dada de presente, junto com outras mulheres, joias de ouro e tecidos a Hernán Cortés. O grande conquistador espanhol percebeu que Malinali era valiosa para seus objetivos, pois ela falava vários dialetos maias e náhuatl, a linguagem asteca. Malinali se converteu ao cristianismo após a encenação da Páscoa, elaborada por Cortés, exatamente para evangelizar os capturados. E ela, né, Malinali, após essa conversão ao cristianismo, recebeu o nome de Dona Marina. A jovem Dona Marina tornou-se uma mulher bonita, inteligente e desembaraçada. Seus dotes chamaram a atenção de quem? Cortés, né, que se tornaram amantes, né, depois dessa, é claro, uma mulher assim, estratégica até mesmo para ele, né? Essa relação trouxe vantagens principalmente para Cortés. Eles faziam negociações com Montezuma antes de aprisioná-lo. Cortés conseguiu obter grande quantidade de ouro, invadiu e tomou a capital do Império Azteca, Tenochtitlán, a atual cidade do México, e
A Marina, né, essa mulher inteligente, aprendeu o espanhol e isso foi importante para a comunicação e interpretação, ou seja, ela fazia a ponte exatamente entre os espanhóis e os maias ou astecas, já que ela falava aí vários dialetos, né, várias línguas. Então, ela fazia a ponte entre as culturas dos espanhóis e astecas na luta pelo domínio e conquista. Cortés era chamado de Malinche ou Malintzini, que significa amo e senhor de Marina. Quer dizer, olha, ele tinha um nome entre os astecas e os maias que fazia referência exatamente a Marina, né? Isso na língua asteca. E ela era chamada de Malintzin. Então, dessa união, ou seja, uma união forte, que até eles tinham um nome de referência um em relação ao outro, Marina deu à luz a um menino, Martim, em 1522. Como presente e sinal de gratidão, Cortés deu terras, ouro e escravos para a mãe de seu filho. E ainda, olha que interessante, para garantir o seu futuro, fez com que Malinali, ou Dona Marina, né, casasse com um de seus conquistadores. Provavelmente deveria ser daqueles casamentos arranjados completamente fakes, né? Malinali continuou a ajudar na conquista como aliada e intérprete na conversão dos indígenas até 1551, quando morreu de varíola ou sarampo ou gripe, ou seja, não se sabe ao certo, porque aí são quase 500 anos, né? E com certeza uma das inúmeras mazelas trazidas pelos conquistadores espanhóis, né? Tem uma dica, e essa dica vale muito a pena descobrir durante as minhas pesquisas sobre Malinali. O trabalho de duas jovens aqui do Brasil, Fabiane Cristiane Freitas e Fernanda Aparecida Ribeiro, a história de Malinali revisitada na obra Malinche, de Laura Esquivel. Ou seja, essas duas jovens pesquisadoras escreveram um artigo sobre uma obra de uma provavelmente mexicana, não tenho certeza, mas acredito que sim, Laura Esquivel, que escreveu uma obra sobre Malinche. E olha que interessante o conteúdo dessa obra. Eu vou ler o textinho aí de análise, um pequeno texto de análise das duas pesquisadoras, né? Elas analisam a obra de ficção Malinche, de 2005, da escritora mexicana Laura Esquivel, que tem por objetivo repensar a história da conquista do México através do romance histórico que propõe a releitura do passado pela voz do vencido. Essa releitura permite interpretar a história sob uma nova perspectiva, mais precisamente sob o olhar das minorias que foram silenciadas e renegadas pela historiografia. Além disso, no âmbito desse novo paradigma sob a escrita do romance histórico, renasce o papel das escritoras latino-americanas, que encontram no poder da palavra a possibilidade de desconstruir o discurso patriarcal, destacando o autodescobrimento da mulher tanto na escrita quanto na representatividade de personagens femininas. Olha, não é exatamente isso que nós fazemos aqui? Redescobrir as personagens que foram renegadas pela historiografia? Então, se tornam essas mulheres personagens femininas que se tornam o ser sujeito, se tornaram, né, o ser sujeito de seu próprio destino, para conseguirem com isso lograr a sua satisfação e liberdade de expressão. Sendo assim, a personagem Malinche, na narrativa de Esquivel, mostra sua participação na conquista mexicana não como uma traidora, mas como uma mulher que buscou em seu próprio discurso uma maneira de se salvar das opressões impostas pelos indígenas e pelos colonizadores. E não é exatamente isso, né? Imaginem-se, há quase 500 anos atrás, essa jovem que foi vendida pela própria família, o quanto que ela deve ter sido oprimida
tanto pelos espanhóis quanto pelos próprios indígenas, seus pares. Então, Malinche, nesse sentido, foi uma heroína, ela conseguiu sobreviver a essa situação toda. Espero que tenham gostado de mais essa história e eu espero o seu contato. Até o próximo vídeo. Um abraço!